Olá, chegamos no nosso terceiro módulo do curso Os Fundamentos das Finanças Pessoais. E nesse terceiro módulo nós vamos falar sobre planejamento financeiro. O que é o planejamento financeiro? É o processo de estabelecer metas, avaliar sua situação financeira e criar um roteiro para atingir essas metas. Envolve o gerenciamento de suas receitas, despesas, economias, investimentos, dívidas, de maneira estratégica. Planejamento financeiro nada mais é do que o plano, um caminho, uma rota traçada para que você chegue às suas metas financeiras. Há quem diga que quem não tem um plano, planeja falhar. Se você não tem um plano para o seu dinheiro, um plano para a sua vida, um plano para a sua vida financeira, muito provavelmente você vai falhar, porque você está deixando que o acaso se encarregue daquilo que é responsabilidade sua. É importante identificar as metas financeiras. As metas financeiras de curto, médio e longo prazo. Metas como comprar uma casa, economizar para a aposentadoria, pagar as dívidas. É importante, ao traçar essas metas, utilizar então o método SMART. O método SMART é um método que nos fornece clareza e foco. As metas SMART são, primeiro, metas específicas. Você quer comprar um carro? Qual carro? Quanto custa esse carro? Qual modelo? É preciso que a tua meta seja específica. É preciso que ela seja mensurável. A maioria de nós tem muitas metas e não consegue alcançar essas metas justamente porque as metas elas não são mensuráveis, elas não são medidas. Ah, eu tenho uma meta de conhecer, de viajar para Paris e eu preciso de 10 mil reais para realizar essa viagem. Quanto é que eu tenho economizado para essa viagem? A minha meta precisa ser mensurável. Se a minha viagem custa 10 mil reais, eu preciso ver o seguinte: quanto eu preciso economizar por mês? Eu creio que eu consigo economizar 500 reais por mês. Portanto, minha viagem ela pode ser realizada dentro de 20 meses. Quando eu chego no mês 10, eu preciso ter 5 mil reais guardado. Então, a minha meta ela precisa ser mensurável, a fim de que eu possa identificar se eu estou progredindo rumo à minha meta. Ela precisa ser alcançável. Eu preciso olhar para a minha realidade hoje e ver que é possível. Eu preciso adequar os meus sonhos à minha realidade no sentido de que, para que eu possa trabalhar com o que eu tenho hoje a fim de alcançar essa meta. Não adianta dizer o seguinte: eu quero viajar para Paris, eu preciso de 10 mil reais e a minha meta é no mês que vem fazer essa viagem. Você não tem condições de economizar e você não tem fundos o suficientes para alcançar essa meta no mês que vem. Então se não for no mês que vem, não dá certo. Então nesse sentido eu passo a vida toda sem alcançar meta nenhuma, porque todas as metas que eu coloco são metas inalcançáveis. Mas elas precisam também ser metas relevantes. Ninguém corre atrás daquilo que não é importante. Então é preciso que as minhas metas financeiras sejam importantes para mim, porque toda meta vai exigir trabalho, esforço, dedicação, investimento de tempo, energia, dinheiro, trabalho, e eu só vou conseguir investir essas coisas durante muito tempo, durante o tempo determinado, se a meta for importante para mim. Se não for importante, eu sempre vou ficar no meio do caminho. Mas é importante também que a meta tenha prazo definido. É o T, né, de SMART, aí ela precisa ser temporal. As minhas metas precisam ter um prazo para serem completadas. Vamos pegar um exemplo de um plano financeiro de longo prazo. Eu quero me aposentar com quantos anos? Digamos que eu quero me aposentar com 65 anos. Eu quero me aposentar ganhando quanto? E eu já posso dizer que o teto do INSS não será suficiente. Inclusive, resta aqui uma dúvida. Será que quando você se aposentar ainda vai existir INSS? Você quer se aposentar ganhando quanto? Então, a primeira coisa, o que eu fiz? Eu coloquei uma meta específica. Eu quero me aposentar com 65 anos. A minha meta precisa ser alcançável. Eu quero me aposentar ganhando de dividendos. Digamos que eu quero ganhar aí 5, 7 mil reais de dividendos. Nesse caso, eu vou precisar de ter 1 milhão investidos até aos 65 anos. Nesse caso, eu preciso economizar quanto? E aí vai
depender da idade que eu tenho hoje. Se eu tenho 20 anos, se eu economizar R$ 200 e investir bem, eu consigo, lá no quando eu completar 65 anos, eu consigo ter ajuntado R$ 1 milhão. Se eu tenho 30, eu preciso um pouco mais. Se eu tenho 35, um pouco mais. Se 45, um pouco mais. Mas eu preciso que eu tenha uma meta que eu consiga começar a pôr em prática agora, que seja temporal, que seja relevante para mim e que tenha um prazo definido. Isso funciona para qualquer meta, seja ela curto, médio ou longo prazo. O poder das metas é que vai fazer com que eu não ande boiando na vida. Tem uma frase de Sêneca que diz: se o homem não sabe a que porto quer chegar, nenhum vento lhe será favorável.